Há uma frase muito interessante que Sigmund Freud, né, e Friedrich Nietzsche fala acerca do poder. O interessante é que Freud ele diz o seguinte: aonde há poder, sempre há possibilidade de abuso. E Nietzsche ele diz o seguinte, que a fé é sempre desejada por quem manda e nunca por quem obedece. Hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 sinais que todo líder religioso manipulador se utiliza para poder angariar e aprisionar as suas vítimas. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. Quais são os sinais que todo líder narcisista e religioso possui? Hoje eu quero falar com vocês sobre 10 sinais que eles possuem. O interessante é que quando você fala sobre o líder religioso, é uma pessoa que tem a pretensão de guiar alguém, né? Mostrar um determinado norte, ou uma espécie de refúgio, ou uma orientação. Isso seria, por exemplo, um líder normal. Ele quer mostrar para a pessoa um caminho que ela tem que trilhar, não colocar o dele para que ela possa trilhar. Então, se o líder ele tem essa característica, na maioria das vezes, ele é manipulador, porque ele não está preocupado com a individualidade da pessoa. Então, hoje eu quero falar com vocês esses 10 sinais. Um dos primeiros sinais, na verdade, que ele tem é o carisma, né? Ele tem um carisma que é totalmente manipulador. Então, ele é extremamente educado, ele é extremamente, tá bom, cordial, atencioso. Ele sempre faz isso para angariar as pessoas. É a espécie do love bomb. É aquela pessoa que você olha e da primeira vez você se simpatiza. Mas o interessante é que o líder religioso, quando ele é psicopata, ele lê muito bem as pessoas. Ele quer dar para a pessoa aquilo o que ela quer ouvir. Ele é totalmente camaleônico. Ele gosta de todo mundo. Então você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que gostam de todo mundo. A maioria das vezes não gosta de ninguém, porque ela faz isso apenas para conquistar a pessoa, para depois dar o bote. Porque quanto mais perto dessa pessoa que é carismática, esse líder religioso que você, sabe, o segue, na maioria das vezes a frustração que você terá com ele será maior, porque a pessoa ela apenas fala aquilo que você quer ouvir, ela não fala aquilo o que você precisa, né? Tem uma mensagem do Antônio Vieira que diz o seguinte, né? Qual é a melhor tipo de mensagem que a pessoa tem que ouvir? Qual o melhor tipo de pregação? É aquela que te desafia ou é aquela que acaricia o seu ego? Então você tem que tomar muito cuidado sempre quando é em relação aos extremos. Mas à primeira vista, tá bom? O líder religioso ele tem um carisma muito grande. A segunda característica que ele tem, por exemplo, né, é a falta de empatia genuína. Então, depois que ele te conquista, depois de uma certa época, ele vai, por exemplo, se desmontar ou se desfragmentar pouco a pouco aquilo o que ele é, e que você também vai ficar totalmente perdido, porque ele mudou de atitude para com você. Se outrora ele era tão amoroso, se outrora ele era tão carinhoso, porque agora ele trata com tanta indiferença, com tanta raiva, com tanto desprezo. Na maioria das vezes você vai pensar que a culpa é sua, mas essa falta de empatia é parte dele, porque ele já gastou toda aquela energia para te conquistar. Então, um manipulador religioso, quando ele faz de tudo para te conquistar, depois quando ele te conquista, ele se revela. Uma outra característica também que ele se utiliza é o uso seletivo das escrituras. Ele sempre vai pegar versículos, principalmente do Antigo Testamento, que atesta a sua legitimidade, porque ele acredita que é alguém escolhido por Deus, ele acredita que é praticamente um
ungido. Então ele sempre vai utilizar versículos do Antigo Testamento que atestam a sua legitimidade. Tudo o que ele faz também, ele sempre responderá da seguinte maneira, que ele apenas responde somente para Deus. Eles não usam muito o Novo Testamento. Eles usam mais questão do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tem uma conotação que é mais de poder, de autoridade, é algo muito mais tribal, é algo muito mais centralizador. E a mensagem do Novo Testamento, ela é mais universalista, tá bom? Então ele sempre vai utilizar, né, versículos da Bíblia que atestem a sua posição, vamos dizer assim, espiritual. Então ele vai se igualar a Moisés, a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos líderes, né, do Antigo Testamento. Ele pode fazer isso de uma maneira totalmente direta ou indiretamente, porque se você questionar o próprio líder, você estará questionando a própria legitimidade dele. É por isso que na maioria das vezes ele amaldiçoa as pessoas. A outra característica também que ele se utiliza é o fascínio pelo poder e pelo status. Mas antes de continuar, se o nosso conteúdo de hoje é totalmente relevante para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha, tá bom? Então, eu vou continuar aqui falando sobre a quarta característica que é muito interessante. Ele tem, o líder religioso manipulador e narcisista, ele tem um fascínio muito grande pelo poder e pelo status, porque o mesmo acredita que Deus se manifesta de uma maneira que é relativa ao transcendente, não ao imanente. O transcendente é aquilo que ultrapassa a vida, está além da vida, está numa esfera totalmente mística, não está na conotação do real, imanente à própria natureza humana. Como diz até os evangelhos, que Cristo se fez carne e habitou entre nós. O líder religioso, tá? Ele sempre, hoje em dia, ele trabalha essa conotação de que tudo que ele faz é praticamente viável, tá bom? Porque ele sempre busca poder. Então, todo tipo de submissão que a pessoa tem às ordens dele, ele vai ter mais poder. Cada vez que a pessoa acata a ordem dele, ele vai se sentir mais no direito de subjugar e dominar a pessoa. Então, como o manipulador, o líder manipulador, ele tem traços de psicopatia e narcisismo, ele sempre acredita que deve ser adorado e que se houver Deus, mas na maioria das vezes esses líderes religiosos são ateus, viu? Eles não acreditam em nada. Então, mas se tiver algum, né, manipulador ou um narcisista que acreditasse em Deus, ele sempre acreditasse que Deus o estaria ajudando, porque ele é tão essencial para Deus que Deus sem ele não tem sentido nenhum. Então as pessoas, você vê, tá, que as pessoas chegam nesse meio que é totalmente abusivo, porque um dos lugares que é mais fácil de proliferar narcisistas e psicopatas é dentro do meio religioso e o meio político. A próxima característica é a exploração emocional e financeira. Então ele sempre vai cobrar o quê? A sua fidelidade. Mas a sua fidelidade não está, por exemplo, né, em orar, em ajudar as pessoas. Na verdade, é sempre você estar totalmente vinculado a ele. Então, quanto mais você perto dele, quanto mais você ficar perto dele, ele vai te dar mais poder espiritual. Eles acreditam nisso, que quanto mais a pessoa dá dinheiro para esse pastor, né, mais esse pastor vai abençoar ela. Então, é totalmente proporcional à quantidade de dinheiro que você dá para esse líder religioso, para que você seja abençoado. Então, ele sempre vai explorar de você, porque ele sempre vê você como um fim. Tá bom? Ele vê você como um fim para aquilo que ele deseja. Ele não vê pessoas. Ele vê apenas, né, coisas. Ele vê extensões. Ele acredita que os desejos dele é a extensão dele. Como eu sou ungido, como eu sou lindo e o maravilhoso, as pessoas têm a obrigação de me ajudar. E se ela me ajuda, né, é ela que vai ser abençoada. Eles têm isso, tá? Eles trabalham com essa conotação, me perdoe, que as pessoas têm que sentir bem
por ajudar ele, que ele é um servo de Deus, que ele que vai liberar as bênçãos espirituais. Então, por isso que ele sempre manipula os versículos da Bíblia, tá? No livro de Apocalipse também, né? No livro, por exemplo, referente aos dízimos, às ofertas, referente, por exemplo, a mundo espiritual. Que esse contexto de mundo espiritual, tá? O judaísmo e o cristianismo pegou particularmente do zoroastrismo, viu? E eu quero falar, por exemplo, também da próxima característica, que eles têm uma reação muito hostil a críticas. Ora, se eu sou filho de Deus, se eu sou ungido, se eu sou lindo e maravilhoso, ninguém pode me criticar. Né? Ou seja, essas pessoas são passivas e reativas. Depois que essas pessoas adoram amaldiçoar quando são criticadas, né? Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele fala o seguinte, que as pessoas têm que agradecer a Deus, né? Elas têm que se sentir bem-aventuradas quando elas forem perseguidas por amor a Ele. Isso Cristo mesmo fala, tá bom? No livro de Mateus, capítulo 6 e 7, quando ele fala sobre o Sermão da Montanha. Então, ele mesmo fala, se a pessoa lhe pedir a capa, lhe dê a túnica. Se a pessoa bater na sua face direita, lhe dê a esquerda. Bem-aventurados pacificadores, porque são deles o reino de Deus. Então você vê que, na verdade, a pessoa deveria se gloriar por servir a Cristo, né? E por sofrer por ele. Mas o líder religioso não. Ele sempre vai amaldiçoar as pessoas que o criticam e criticam a sua fé. No Novo Testamento, Jesus Cristo diz que para orar pelos seus inimigos, os pastores de hoje amam amaldiçoar. Então eles são hostis às críticas. Então, uma pessoa que é muito hostil à crítica, na verdade, é uma espécie de um manipulador, tá? E um ser totalmente abjeto, porque ele nunca vai ver que as críticas servem, na verdade, para o ajudar a crescer como pessoa. Ele sempre vê a crítica como tudo que está na sua frente. Então, eles não aceitam nada, crítica de nada e de ninguém. É até mesmo conforme, por exemplo, a palavra de Nietzsche que eu falei com vocês. Porque a fé desejada é sempre por aquele que manda, né? E nunca por aquele que obedece. A sétima característica, né, é a duplicidade moral. Ou seja, ele sempre vai mudar de opinião e de crença conforme as conveniências. Porque ele não segue um código ético, ele não segue um código moral, por mais que ele se utilize do Antigo Testamento, porque sempre tudo que ele vai falar é totalmente abençoado por Deus. E muitas vezes alguns acreditam que até é o próprio Deus. Se você ver e estudar sobre a história das seitas, muitas pessoas, na verdade, que tiveram revelação, né, de Deus, de alguma divindade, principalmente no cristianismo, no final da história, elas acreditam que é o próprio Deus. Então ele sempre tem essa duplicidade moral. Eles tratam bem você quando quer alguma coisa, mas depois que recebe, ele te despreza. Então é sempre essa espécie de narcisismo covert. Ele tem duas caras, viu? É uma pessoa que é amorosa quando convém e quando também não convém, ela também é totalmente displicente e irascível com seus membros, tá? E o oitavo, por exemplo, é o isolamento da congregação. Ele apenas se acha que é o melhor pessoa do mundo, apenas a sua comunidade apenas é a única que prega a verdadeira palavra, tá bom? E as outras pessoas na verdade, considerado como inimigos. Então, todo líder religioso, né, manipulador, ele sempre trabalha nos seus fiéis uma conotação de inimigo imaginável. Ele faz isso para condicionar as pessoas mediante os milagres que ele cria, mediante as palavras que ele prega e mediante as revelações que ele tem. E o último, né, a característica que ele tem é a ausência de remorso, tá bom? Ele pode fazer aquilo que quiser, o líder religioso, ele não tem nenhuma espécie de remorso, porque ele mesmo acredita que ele apenas serve, né, para prestar, vamos dizer assim, testemunho a Deus. Ele só responde a Deus, não responde a ninguém mais, tá bom? É por isso que ele sempre acredita que aquilo que ele faz, na verdade, é totalmente plausível. Mas para essas pessoas, o seu ego, na verdade, é o seu próprio Deus, e o seu Deus é o seu próprio ego.
Então, se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final. E se esse vídeo é relevante, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha, tá bom? E comentem mesmo, tá? Mesmo, né? As experiências que vocês tiveram, viu? Nós leremos com o maior carinho. E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho, a atenção, viu? E a paciência de todos. E até o próximo vídeo.